Você já se sentiu nervoso ou desconfortável ao tentar falar em público? Calma, você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam desafios enormes ao tentar expressar suas ideias diante de uma audiência. Alguns desses desafios incluem nervosismo, esquecer informações importantes ao longo do seu discurso e, principalmente, medo do julgamento das pessoas. E essas barreiras podem afetar não somente a sua comunicação, mas também o seu crescimento profissional. Afinal de contas, a sua comunicação influencia diretamente como as pessoas te enxergam no ambiente de trabalho. Não adianta ser o melhor profissional do mundo se você não sabe como comunicar isso. Mas a boa notícia é que existe solução para esse problema. Existem estratégias e táticas para você conseguir aprimorar as suas habilidades de comunicação e perder de vez o medo de falar em público. Isso vai acabar impulsionando a sua carreira, seja na hora de conseguir um novo emprego ou então uma promoção. Por esse motivo, hoje eu vou compartilhar com você 5 estratégias que vão levar a sua comunicação para um outro patamar e vão com certeza abrir as portas do mundo corporativo, do mundo profissional para você. Olá, meu nome é Felipe Lisboa e hoje nós iremos falar sobre comunicação, mais precisamente sobre 5 estratégias que vão levar a sua comunicação para um outro nível, te fazendo perder aquele medo de falar em público e te ajudando no seu crescimento e desenvolvimento profissional. Mas antes de ir para o conteúdo, eu já vou te pedir para deixar o seu like, comentar, compartilhar, porque isso nos ajuda a estar sempre postando vídeos de valor para você sobre carreira e desenvolvimento profissional. Dito isso, bora pro vídeo! No ambiente corporativo, as habilidades de comunicação são altamente valorizadas. Alguns estudos mostram que os profissionais que dominam essas habilidades são mais reconhecidos no ambiente de trabalho e têm salários mais altos. E isso não é por acaso. Os profissionais que sabem se comunicar bem, eles conseguem apresentar suas ideias com clareza, sabem defender o seu ponto de vista, negociam muito bem e todas essas habilidades são necessárias para o seu crescimento e desenvolvimento profissional. De acordo com o último relatório do Fórum Econômico Mundial, existe no mercado corporativo uma expectativa de disrupção das habilidades necessárias para os bons profissionais. O que acontece é que depois do Covid-19, muitas empresas tiveram que mudar a sua forma de operação e isso acaba afetando o mercado de trabalho como um todo. Para conseguir acompanhar essas transformações, as empresas precisam de profissionais qualificados com habilidades diferentes do que precisavam anteriormente. Esse artigo diz que cerca de 35% das habilidades necessárias para os trabalhadores se darem bem no mercado de trabalho vão mudar. Mas o interessante aqui é que na lista das 26 habilidades mais desejadas pelas empresas nos próximos 5 anos, a maioria está relacionada com comunicação. E esses números evidenciam ainda mais a correlação entre as habilidades de comunicação e o sucesso profissional. Eu poderia te contar aqui uma história muito comovente de alguém que tinha medo de falar em público, não conseguia se expressar na frente de outras pessoas e depois de um tempo conseguiu superar todos esses obstáculos para crescer profissionalmente. Mas isso não aconteceu comigo. Na verdade, desde pequeno eu fui treinado para conseguir falar em grandes audiências. Desde as minhas apresentações na igreja, onde eu tocava violão e cantava para centenas de pessoas em festividades, ou então em trabalhos do colégio, onde eu recitava poesias ou apresentava projetos para toda a escola, ou então nas minhas atividades seculares, quando eu fazia cover dos Beatles tocando com uma banda na adolescência. Todas essas experiências me ajudaram a desenvolver habilidades de comunicação que foram cruciais para a minha vida profissional. No entanto, algo que parecia ser muito natural para mim não era para os meus amigos da faculdade nem do trabalho. Enquanto eles se esquivavam de apresentações e faziam de tudo para não estar em situações onde teriam que falar com outras pessoas, eu puxava a responsabilidade para mim e queria sempre estar apresentando os temas ou defendendo o meu ponto de vista. E isso acabou me colocando em evidência, tanto nos 2 programas de trainee que eu fiz, quanto nos trabalhos que eu desenvolvi. Mas eu preciso te confessar que foi só depois de um tempo que eu percebi que eu não tinha o dom da comunicação e nem nasci sabendo fazer isso. Na verdade, eu fazia algumas coisas que qualquer pessoa consegue aplicar, só que como eu já fazia isso ao longo de muitos anos, para mim parecia natural. Então depois de muito estudo, depois de muita análise, eu percebi que para você conseguir se comunicar bem e falar bem em público, você precisa basicamente de 5 estratégias principais. E são essas as estratégias que eu uso e vou compartilhar com você agora. A primeira estratégia é a preparação adequada.
Parece muito simples, né? Mas o segredo tá na simplicidade. E isso não sou só eu que tô falando, não. Se você quiser comprovar isso, você pode ler o livro Talk Like a TED, do Carmine Gallo. Nesse livro, o Carmine Gallo faz uma análise bem completa das principais palestras do TED e ele identifica alguns padrões que tornam a comunicação dessas palestras eficaz. Ele destaca a importância de uma preparação minuciosa e ele incentiva as pessoas a investirem tempo em pesquisa e organização do conteúdo. Ele diz também que uma boa narrativa com uma estrutura clara e uma mensagem envolvente é fundamental para gerar interesse na audiência pelo seu discurso, mas você só consegue fazer isso se você se preparar de forma adequada. Então, antes da sua próxima apresentação, dedique tempo para se preparar. A segunda estratégia é a comunicação não verbal. Afinal de contas, o seu corpo não fala, o seu corpo grita, e a linguagem corporal é um componente vital para uma boa comunicação. E uma dica que eu vou te passar aqui é o livro chamado O Livro Definitivo da Linguagem Corporal, do Alan e da Barbara Pizzi. Nesse livro, o Alan e a Bárbara compartilham vários insights sobre gestos, postura, expressões faciais que vão te ajudar a melhorar a sua comunicação. O livro te fornece dicas práticas para você conseguir utilizar a linguagem corporal de forma assertiva na sua comunicação, mas principalmente ele te ajuda a interpretar o sinal das outras pessoas. Isso, querendo ou não, contribui para que você tenha uma comunicação mais eficaz. A terceira estratégia é a conexão com a audiência. E aí eu tenho que citar novamente o livro do Carmine Gallo, Talk Like a TED, porque nesse livro ele enfatiza a ideia de que criar uma conexão, principalmente uma conexão emocional com a audiência, é extremamente importante. Quando você cria essa conexão, você deixa o seu discurso mais persuasivo, você faz com que as pessoas tenham mais interesse naquilo que você tem para falar e você faz com que o seu discurso seja mais impactante. E aí você deve estar se perguntando, beleza, Felipe, mas como eu crio uma conexão com a audiência? O Carmine Gallo apresenta várias estratégias para isso nesse livro. Uma das que eu mais gosto é a retórica de Aristóteles, né, que usa aqueles 3 componentes da retórica persuasiva: ethos, pathos e logos. Mas na verdade o que eu quero compartilhar com você aqui é que você consegue criar uma conexão maior com a audiência quando você conta histórias. É o famoso storytelling. Quando você conta histórias, principalmente histórias suas, você consegue criar uma conexão maior com a audiência. E essas histórias têm o poder de tornar essa comunicação um pouco mais memorável e impactante também. A quarta estratégia está relacionada com a modulação da voz e o ritmo da fala. Afinal de contas, durante um discurso, você vai querer enfatizar algumas informações. E para isso é importante que você consiga modular a sua voz para transmitir emoções diferentes. Você não vai falar sobre temas tristes de uma forma muito empolgada. E você também não vai falar de uma forma muito calma sobre temas empolgantes. Então é importante que você tenha essa habilidade de dominar o ritmo da sua fala, porque assim você consegue conduzir a sua audiência a sentir o que você quer que eles sintam. A quinta e última estratégia está relacionada com o gerenciamento do medo e da ansiedade ao falar em público. E aqui eu não vou te dar uma estratégia só, não. Vou te dar 2 estratégias para que você consiga lidar com isso durante o seu próximo discurso. Ficar nervoso ou ter aquela pitadinha de ansiedade antes de falar em público é completamente normal. O que você precisa saber é gerenciar esses sentimentos. E para isso, então, eu vou te dar aqui 2 estratégias. A primeira delas é a respiração. A respiração pode te ajudar a controlar um pouco o seu nervosismo e baixar os seus níveis de ansiedade. E é uma respiração bem simples. Você vai puxar o ar com o nariz e soltar com a boca. 3 vezes. Fazendo isso, você vai conseguir gerenciar melhor esses sentimentos e vai colocar sua cabeça no lugar para pensar no seu discurso de forma mais racional e menos emocional. E a segunda dica aqui para você gerenciar esse medo e esse nervosismo antes de falar em público é uma dica que a gente compartilha com todos os nossos mentorados na nossa mentoria do Carreira Sem Frescuras. Mantenha sempre uma garrafa de água perto de você, principalmente quando você vai falar em público. Parece besteira, né? Mas o simples fato de beber água te ajuda a gerenciar essas emoções de nervosismo e medo ao falar em público. Quando você bebe água numa apresentação, principalmente quando você perde o fio da meada, 2 coisas muito importantes acontecem.
Primeira, você oxigena o seu cérebro. E segunda, você tem um tempo maior para pensar e colocar as coisas no lugar. Cada segundo durante uma apresentação importa e às vezes você só precisa de 1 segundo para voltar para o rumo da sua apresentação. Então, respire e beba água. Isso vai te ajudar a perder o medo de falar em público. Espero que essas 5 estratégias que funcionam muito bem comigo e com todos os nossos mentorados do Carreiras e Frescuras também funcionem para você, para que você consiga melhorar as suas habilidades de comunicação e perder de vez o medo de falar em público. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!